Será que é meu telefone? Pior que não tem ninguém. Tem que esperar alguém entrar pra ver se. Se eu boto o fone aqui, que aparece. Não. Quando eu boto o fone não aparece nada. A menina que falou que não tá ouvindo. Tá sem som. Oi, Alê. Oi, Rose. Vocês estão me ouvindo? Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, Rose. Espera aí. Não sei. Ela falou que então o problema deve ser ela. Que ela não tá ouvindo. Sai e entra de novo. Ah, agora foi. Tá, vou mandar o convite de novo pra você. Peraí. Olá! Poxa vida! Finalmente! Olá, boa noite. Boa noite, Alexandre, eu acho, né? Tá aqui. É, convidado internacional. Olha como estamos chique! Alexandre tá lá nos Estados Unidos. Minha amiga Sabrina. Ah, e aí, como é que você tá? Abaixa o som do Então, seu PC. Ah, do seu. Tá, peraí. Tá muito alto. Deixa eu ver. É o celular. Melhorou? aqui tá legal. Tá legal? Tá. Tá. Eu tenho que me adaptar a falar baixo, porque eu tô de fone de ouvido, então eu não preciso gritar, né? O seu som que parou, Rose, pra mim. Parou, voltou. Ah, não, voltou. Era isso. Tá toda chiquetosa. No brilho, né? Que a máscara não deixa. Como a gente tá em casa, a gente tá livre. Hum. Então, eu vou apresentar rapidamente a Rose e aí depois ela fala melhor pra gente tudo. A Rose, ela é. Aí você me diz se eu tô certa ou se eu tô errada, tá, Rose? Uhum. A Rose é turismóloga, formada pela UF, pela Universidade Federal Fluminense. Rose hoje está mestranda da pós-graduação, né, de turismo. É isso? E Rose Isso. é A qual você assistente também faz administrativa. parte. E a Rose é também assistente administrativo do PPGS. Não, PGGS, né? Isso. Pós-graduação em Gestão de Serviços. Também da UF. Eu sou Acertei toda tudo? UF. Acertei, sou toda UF. Ah, somos todas UF. Somos todas UF. Somos tudo UF. Eu também. Graduação em UF, mestrado em UF, pós-graduação, especialização também em UF, tudo UF. Quem entra lá fica apaixonado e não quer saber isso. Aí vira tudo É isso UF. aí. É isso aí. Eu sou UF há 11 anos, Eu praticamente. sou UF há 5 anos. Tá Acho novinha que ainda. é novinha lá. Ainda tem um caminho a seguir ainda para terminar o mestrado, né? Mas isso daí é um caminho que é árduo, mas uma hora acaba. Tô tentando colocar isso na minha cabeça para esse momento O final seu tá mais fluir perto, melhor. né?
Tá mais perto. Mas parece que tá demorando uma eternidade, mas tá mais perto. Então, Rose, eu queria primeiro ver que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa da dissertação do mestrado. E aí, assim, eu queria que você falasse primeiro se ela tem a ver com o seu TCC ou não, Uhum. e queria que você falasse como que surgiu a ideia para essa pesquisa. Sim. Então, gente, eu sou tudo isso que a Jéssica já falou para vocês. Eu comecei no mestrado em setembro do ano passado, de 2020. Eu fiz a seleção e estou participando já no segundo período. E a minha pesquisa, ela vem de lá da minha graduação. Eu comecei a pensar no meu tema, que é sobre concessões aeroportuárias, ainda na graduação, lá em 2018, por conta, além da paixão pessoal, né, eu também fiz uma disciplina sobre transporte aéreo, e nessa disciplina a gente fez uma visita técnica ao Galeão, que é o meu aeroporto do coração. A gente fez uma visita técnica e lá eu percebi que ele estava passando por diversas transformações em relação a diversas coisas, e isso me instigou muito, me deixou muito interessada. Então, em 2018 eu estava no quinto período, no início, né, no primeiro semestre. Então, no sexto período eu já teria que começar a fazer a minha pesquisa para o TCC. Então, eu aproveitei que estava fresquinho na minha cabeça e eu comecei a pesquisar mais a fundo as concessões aeroportuárias aqui no Brasil, que estavam não iniciando, mas já tinham algumas, né? Alguns aeroportos já tinham sido concessionados. Então, eu aproveitei a oportunidade, que era um assunto novo, era um assunto que tinha a ver com o turismo, né? Porque a gente, quando começa a fazer o TCC, é uma das perguntas que a professora, né, mais faz. A gente tem que falar alguma coisa que tenha a ver com o turismo, né? A gente não pode sair viajando por aí. Então, eu vi que, além da minha paixão pessoal, eu estava conseguindo juntar todos os requisitos do TCC. Então, eu comecei no TCC a falar sobre as concessões, já tinham acontecido algumas, então, até eu terminar, em 2019, em novembro, quando eu apresentei, eu consegui falar até as concessões de 2018. Eu apresentei em 2019, aí estavam começando algumas de uma maneira super diferente, em blocos. Antes elas eram individuais, depois elas foram em blocos. Então, eu falei no meu TCC até as concessões de 2018. Então, em 2019, quando eu terminei a graduação, em novembro, eu já estava de olho no mestrado. Eu já estava pensando na seleção que aconteceria em 2020. Então, eu comecei a pensar no que eu iria estudar, né? Porque a gente tem que fazer um projeto de pesquisa, a gente tem que apresentar esse anteprojeto, tem que ser algo relevante. Então, logo lá no final da minha graduação, eu já peguei aquele tema, eu falei, não, se eu parei em 2018 e ainda tem coisa acontecendo, e coisa assim diferente, eu vou continuar minha pesquisa. Tem coisa que eu não abordei também, legal. No final, né, lá do TCC, a gente tem que falar sobre pesquisas futuras, e chegou nessa parte, eu dei um monte de ideia, eu falei, por que não aproveitar, né, essas ideias que eu mesma consegui dar para poder continuar no meu mestrado, né? Oi, Vinícius, oi, Sabrina, oi, Bia, meus amigos da escola, ó, tá vendo? Todo Pokémon Oi, gente! no Muito bom mestrado. estar vocês aqui, hein? Obrigada, gente. Então, eu aproveitei o que ainda dava para estudar e eu levei para o mestrado. E falando já mais para frente, né, que a gente vai falar sobre isso, eu aproveitei também a orientadora. Então, foi tudo num pacote só. E eu fui lá, me inscrevi, me aventurei. E graças a Deus eu consegui passar. Estou Ótimo. contemplando. Eu queria, e aí eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, a gente tem alunos aqui de várias áreas, né, de conhecimento. E para a gente que é de turismo, esses termos são bem familiarizados. Assim, a gente passa a faculdade inteira ouvindo tudo. E aí eu queria só que você resumisse, assim, falasse resumidamente, de uma maneira simples, o que seria concessões
aeroportuários. Uhum. Então, vamos lá. É uma coisa que as pessoas bem têm dúvidas, né? Porque a gente tem dois termos parecidos para uma coisa. Quando o governo passa a responsabilidade dele de cuidar de algum bem, as pessoas geralmente costumam confundir, né, a privatização e a concessão. Aqui, os Uhum. nossos aeroportos brasileiros estão passando pelas concessões aeroportuárias desde 2011. E o que são elas? Elas são, assim, bem grosseiramente falando, um empréstimo. O governo faz um empréstimo de um bem para uma empresa privada ou uma parceria, né, público-privada, que pode ter a participação do governo junto com uma empresa privada para cuidar desse bem. E o que Uhum. diferencia a concessão da privatização? A privatização, o governo dá esse bem, vende, né, para sempre. Ele não retorna nunca mais para o nosso poder, assim como donos também dos bens públicos, né? Nós somos. Já na concessão, o governo empresta o bem. Então, o bem vai para uma empresa privada ou público-privada e ele tem um prazo, um período para ele ser devolvido para o governo. E é isso que está acontecendo com os nossos aeroportos. Eles estão sendo concedidos à iniciativa privada. O que acontece? A gente já tem mais de 20 aeroportos que foram concedidos. Eles estão emprestados à parceria público-privada, que durante um período de tempo, assim, basicamente 25 ou 30 anos, que é o que a gente está trabalhando aqui no Brasil, esses aeroportos vão ficar sob responsabilidade da empresa privada ou de uma parceria Uhum. público-privada. Os casos estão sendo assim. Uma empresa privada mais a Infraero, que é a nossa empresa pública aqui do Brasil, Uhum. que tomava conta de todos os aeroportos brasileiros. Mas tem alguns, depois da concessão, que passaram a ficar sob a responsabilidade de uma empresa privada e da Infraero. 51% da empresa privada e 49% da Infraero. Só que depois de um tempo, Uhum. eles viram que esse modelo não dava certo e a partir de 2018, mais ou menos 2017, os aeroportos que foram concedidos estão só com a empresa privada. E tem um Uhum. período, a partir desse período, que pode ser prorrogado bem pouquinho, eles voltam para o poder público. Ou a gente espera. Uhum. Aham. Ótimo. Rose, como que para você assim foi essa diferença de fazer um TCC, porque foi muito em cima, né? Quando você aconteceu com você a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Em tudo, de levar a pesquisa do TCC para a dissertação do mestrado. Nas duas optamos pela mesma coisa, né? A gente optou por utilizar o mesmo orientador, eu também fiz isso. É, mas assim, foi muito em cima. Terminar o TCC e emendar logo no mestrado. Você ainda foi mais, porque eu ainda levei, eu acho que foi muito em cima, mas eu ainda levei um ano para tomar essa decisão e fazer. E você não, você foi assim, você terminou e já, né? Como que foi, assim? Como é que foi isso? Então, Jéssica, desde que eu entrei na graduação, eu já queria fazer o mestrado. Então, eu já tinha assim, em mente que eu ia terminar a graduação e já tinha que entrar antes que eu fosse para a iniciativa privada trabalhar ou para um órgão público e me achasse lá e não voltasse mais depois para estudar de novo. Que a gente sabe que a gente enferruja, é um processo, né? A gente acaba se acostumando a ganhar dinheiro e acreditem, se você fizer mestrado, você não vai ter muito dinheiro. Não Ou vai, você vai ser não vai. bolsista, ou você não vai conseguir trabalhar, porque o mestrado, assim, pelo menos o da UF, ele exige muito de você. Você tem aula de manhã, você tem aula de tarde, fora todo o tempo que você tem que dedicar para leitura, Uhum, para escrever artigo, para encontrar seu orientador. É muita coisa. Então, você trabalhar numa empresa que exige de você, sei lá, 9 horas de trabalho, 10 horas de trabalho e fazer um mestrado é muito é difícil. impossível. Então, eu já tinha Quase isso em impossível. mente. Então, já na graduação, já estava falando, na próxima seleção, rica ou pobre, eu estarei no mestrado. Que aí eu fico na pobreza, eu consigo me acostumar na pobreza e tudo bem, eu ficar lá 2 anos, vai estar ok para mim. Então, foi assim que eu fiz. Uhum, Assim que eu entrei,
eu pensei um pouco na ideia de pesquisa, né, de usar uma das minhas pesquisas futuras que eu direcionei no meu TCC, só que, para minha surpresa, eu tive que mexer bastante nela depois que eu entrei, né, porque a gente meio que faz o projeto ali na correria, né, o anteprojeto, Sim. a gente faz na correria para submeter para seleção. Então, muita coisa fica ali, né? A gente dá aquela viajada, né? A gente pensa que tudo vai estar ali encaixadinho, perfeitinho. Mas não, eu continuei com a mesma ideia central, mas depois que eu conversei com a minha orientadora, depois que foi passando o tempo, né? Eu fui fazendo as disciplinas, eu fui lapidando, até chegar no que está hoje e que ainda pode mudar muito, né? Uhum. E eu vou falar para você que ainda vai mudar muito, tá? Sim. Porque eu qualifiquei e minha pesquisa da qualificação para agora mudou. Então, não porque a gente quis, mas por conta da pandemia, que foi um fator externo, um fator que ninguém esperava, eu tive que. E eu já tinha qualificado quando a pandemia veio, né? Então, acabou que eu tive que mudar o foco justamente por conta disso, porque eu não consegui terminar de fazer toda a pesquisa de campo que estava prevista por causa da pandemia, né? E não só por causa da pandemia, porque pandemia mais gravidez, porque eu engravidei também depois da qualificação, né? E aí calhou de tive que mudar, né? Teve que tomar outros rumos também a pesquisa, assim. Não mudou muito, tipo, eu não mudei de um tema para o outro, Uhum. né? Mas eu tive que cortar um campo que era imenso, assim, né? Sim. Então, assim, vai mudar. Muda quando a gente entra, depois muda no meio, depois lá no final acaba mudando mais um pouquinho. Eu já estou convencida disso, eu já sei que isso pode acontecer, né? Mas eu vou tentar fazer o máximo para que eu chegue na qualificação com tudo certinho, né? Para ter o máximo de Uhum, mínimo de surpresas, né? Para a gente conseguir dar andamento no trabalho direitinho, né? Porque senão a gente acaba enlouquecendo. Mestrado é muita uhum, coisa junta, então a gente tem que o máximo tentar ali na primeira vez que está fazendo, tentar ir pelos caminhos mais que você sabe que vai dar mais certo para poder não ter problemas. No seu caso, veio a pandemia, que é um fator externo que ninguém esperava por isso, ninguém então esperava. com certeza veio para assustar e para atrapalhar muitos planos, né? Mas Uhum, não sei, assim, já pensando na minha pesquisa, eu tentei também driblar algumas coisas em relação à pandemia, porque eu não é surpresa para mim, ela já está aqui. Então, isso. eu tive que driblar algumas coisas já. E eu espero que ela siga. Ah, mas vai seguir, vai seguir. Eu queria que você falasse um pouco, Rose, sobre, assim, continuando sobre essa diferença, né, de TCC e dissertação. Você já está escrevendo sua dissertação? Acredito que sim, Já né? comecei a escrever. Inclusive, dia 13 de junho, eu tenho que entregar o capítulo 1 e o capítulo 2 juntos. Ai, que Então, delícia. minha qualificação provavelmente vai ser em setembro. A gente está se programando para isso, que é o Uhum. 11º mês depois que eu entrei, ou por aí. Então, a gente se programou para fazer a qualificação em setembro. Então, já estou escrevendo e até agora, assim, eu não percebi muita diferença. Eu sei que tem que ter um aprofundamento maior, que a gente vai ter que suar um pouquinho mais, né? Porque é um trabalho mais sofisticado, cientificamente falando, né? A gente tem que fazer um trabalho braçal de revisão de literatura maior. Então, eu ainda não percebi muita diferença, mas eu sei que eu tenho que levar isso para Uhum. frente. E a gente já consegue perceber isso, assim, pelo menos no meu caso, na disciplina de metodologia que a gente tem, assim que a gente entra. Então, é uma disciplina que ajuda muito a gente já a pegar esse baque da diferença, né? Porque no meu TCC, por exemplo, eu tinha muita referência de site institucional, que eu tive que pesquisar cada concessão, tinha muito site governamental. Então, nesse trabalho já da minha dissertação, não está sendo bem assim. Eu já estou tendo que começar a fazer um trabalho braçal mais teórico, né? De autores que já estudam o tema, assim, com um pouco mais de profundidade. Então, é essa, por enquanto, a diferença que eu estou vendo, que eu estou fazendo um trabalho braçal Uhum. de revisão teórica maior.
Mas, assim, de restante, eu ainda não tive muitas surpresas, porque ainda estou bem no Aham. início da escrita. É bem assim, eu acho que a diferença maior realmente são as referências, assim, a gente consegue, na verdade é o que dá, quando você abre os dois trabalhos, é a primeira coisa que você consegue observar, né? Sem Uhum. ler, sem nada, é a primeira coisa que você consegue observar. Porque geralmente no trabalho de TCC, os alunos utilizam muitos sites, né? Sim, Muita mídia online, né? E pouco, se utiliza pouco artigo, poucos livros, né? uhum. É, e a gente não, na verdade, assim, quando você abre uma dissertação, você consegue ver até mais artigos do que livro, né? Porque o aluno de graduação ele vai utilizar de livro porque ele tem a biblioteca, né, como Sim, fonte. E a gente vai ter que procurar nos sites de busca de artigo científico os artigos mais recentes, né? A literatura mais nova sobre aquilo. E aí eu acho que é a principal. Quando você abre, na verdade, assim, quando abre, né? Você abre os dois trabalhos, é a principal que você enxerga logo de cara. sim, As sim. outras é no andamento mesmo. Você vai perceber quando você já tiver no trabalho braçal, você vai perceber a diferença, porque talvez não sinta, porque a gente tem todas as. No caso, eu não sei como que é no programa de pós-graduação do Dionísio, por exemplo, que está assistindo a live. Mas lá na FTH, o nosso programa de pós, a gente utiliza muito todos as disciplinas que a gente faz, a gente tem que escrever artigo, Sim. né? E aí você já tem aquela. Você pega a prática da escrita. Então, na hora de você escrever, você não vai sentir muito. Mas se você não Uhum. tem essa prática de escrita, você vai sentir lá na frente, na hora de escrever a dissertação, você vai sentir muito essa diferença. Porque no Uhum. TCC você não aprofunda muito. Na dissertação você já tem que aprofundar, né? No tema, na teoria. E aí tem esse trabalho braçal de escrita que é maior na dissertação. Sim. E no TCC a gente fica menos preocupado, né? Porque a gente não precisa, assim, pelo menos na graduação que a gente fez, eu posso falar, a gente já foi preparado o curso todo para isso. É, Uhum. no primeiro ano que a gente entra, a gente já faz artigo. No primeiro ano que a gente entra, a gente já tem essa cobrança de ABNT, a gente já está ali fazendo tudinho de acordo com os padrõezinhos, tanto que eu lembro que um tempo depois na graduação, pouco tempo, poucos períodos, acho que no quarto período, eu fui submeter o meu primeiro artigo para um evento e eu fui ver, né, toda preocupada com a formatação que eles davam. Eu fui ver, era a mesma coisa que a professora já tinha passado no meu primeiro e segundo período. Então, mesmo a gente tendo aquele medinho, né, de a BNT, a gente, durante o curso, a gente acaba internalizando tudo aquilo, porque no nosso curso, a gente teve o privilégio de aprender desde o início. E não aquela coisa de pegar um negocinho montado, ir lá e copiar. Não, foi na prática. Faz aqui a Uhum. referência, faz aqui É. você a citação. Então, acho que isso foi uma vantagem muito grande. Quando chegou agora Uhum. no mestrado, eu não tive dificuldade, eu não me assustei. Eu me assusto com a carga, que é Uhum. muita leitura de É artigo, muito. livro esquece, que quase não te dão Uhum. muitos livros para ler. É solicitado mais que você leia literaturas mais novas a respeito do seu assunto. Então a gente acaba ficando assim com a estrutura de um artigo, de uma dissertação, muito aqui na mente, porque a gente está o tempo todo em contato com isso. Então, Uhum. quando cheguei no mestrado, eu não me assustei muito, só com a carga, porque é muita coisa. Mas É. com o formato, eu não tive problema, eu não me assustei. O Uhum. Dionísio está falando aqui. O Dionísio ele comentou, ele respondeu, na verdade, né, que na dele, ele falou assim, na minha também, cada disciplina tem um trabalho relacionado com a tua pesquisa. Só agora, com a pandemia, que acordamos em fazer um trabalho só para as disciplinas. Pô, legal Ah, esse formato, privilégio, né? privilégio. Lá no Lá, PPG Tour não tá assim, né? no Continua a mestrado, cobrança. no PPG-Tu, a gente.
a gente não tinha muito essa exigência. É preferível que você faça os artigos de acordo com a sua pesquisa, mas você pode também não fazer. Fazer de acordo Uhum. com uma Isso. disciplina, um assunto que você mais achou interessante. Não é tão preso. Só que eu mesma achei muito vantagem já focar na minha pesquisa, porque é algo que ajuda a gente na frente, né? Então, mal eu terminei de escrever os É, meus artigos, eu já tive que escrever minha dissertação, então eu estou aproveitando muita coisa que eu escrevi para os artigos. eu fiz a mesma Dá um coisa também. trabalhinho Eu para acho que pensar, né? Para raciocinar o sim. tema de acordo com a disciplina, com a literatura que o professor passou, mas depois vale muito a Uhum. pena. Eu fiz a mesma coisa. Eu utilizei muita coisa das disciplinas na minha dissertação, então o que facilitou muito o processo. Eu acho que de todas as disciplinas só teve uma que foi optativa que eu não fiz relacionada ao tema. Que aí eu falei assim, ah, não, vou descansar, quero fazer do que eu gosto, do que eu quero, do que eu não tô afim, não tô acostumada, do que nunca estudei na vida, entendeu? Aí falei sobre gastronomia. Tinha nada a ver com o meu tema, nada. E aí, enfim. Mas era um hobby pessoal, né? Oi? Era um hobby Sim, pessoal. sim, sim. Eu falei, ah, vou fazer sobre algo, né? Que, que a gente. Cadê? O Dionísio O comentou. Dionísio, é. Gente, também tá, ninguém. Tá, gente, tá ninguém bem. Crise sanitária, econômica, morte e tudo mais. Como fazer vários trabalhos? Por isso fechamos em fazer um trabalho contemplando as disciplinas. Cara, eu achei isso Maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Porque a gente não vê, né? É muito difícil as pós-graduações serem mais assim, né? Liberais em alguns aspectos, assim, né? A maioria é bem fechadinha ali, né? É, Na se caixinha, vira. muito dentro da Basicamente, caixinha. É basicamente não se vira de presente. verdade, A gente verdade. teve, no primeiro período, eu cursei 4 disciplinas, as primeiras, né? As 4 primeiras disciplinas. E a gente teve o quê? 2 meses e pouquinho para entregar os 4 artigos, um de cada disciplina. Mesmo com pandemia, com gente passando por problemas pessoais, a gente teve que entregar. Assim, na hora eu fiquei desesperada. A gente tinha uns artigos, assim, os últimos a serem entregues, que a galera já estava sem fôlego, eu mesma. Eu já estava sem fôlego, mas a gente tinha que entregar. Então, foi ali um melhor do que o outro, mas Uhum, todo mundo foi. Tinha que ir, né? A gente não tinha muita saída. E eu acho que a gente, por ser também aluno novo, né? Eu acho que Dionísio já está no mestrado há um tempo. A gente era a turma que tinha acabado de entrar, a maioria nem conhecia nada sobre o mestrado, então a gente nem teve a oportunidade de sugerir isso, né? Então a gente uhum, só ouviu o que tinha uhum, que fazer e a gente fez. A gente não sabia que tinha essa possibilidade, né? Talvez de conversa, não sei. Mas deu tudo certo. uhum. Tudo é questão de conversa, né? Só que aí quando a gente é aluno novo, a gente fica com vergonha, com medo de falar e ser mal interpretado e É, tudo mais. ainda mais que esse tempo, né, que de pandemia, a gente começou o mestrado já tendo aula online. É, eu, Uhum, eu conheço alguns dos professores que estão lá, mas tem muita gente que veio de fora e não conhece eles, não sabe o jeito deles. Então, acho que isso é, dificultou um pouco mais. O relacionamento ficou um pouco mais distante, né? Eu fiquei é, mais tranquila porque eu já conhecia, mas quem não conhecia, assim, conhece só o que está vendo ali na telinha, né? E o que o tempo permite que eles vejam, né? Porque não tem aquele convívio, né? Aquele calor humano, assim, de você conseguir ver os jeitos e trejeitos das pessoas, né? É só uhum, ali que tá na telinha mesmo, as 4 horas certinhas, muitas vezes sem tempo para debate, discussões. Então, acho que isso dificulta um pouquinho mais a convivência, o conhecimento. uhum, é verdade. E Rose, você, no caso, você levou sua orientadora, né?
Então, Sim. eu acho que eu não preciso nem perguntar se você teve problema com sua orientadora na graduação, na dissertação, porque se você trouxe ela para mestrado com você é porque você ama muito, né? A gente tem as nossas coisinhas, né? Mas eu me dei muito bem, porque ela é uma pessoa muito organizada. E eu também sou. Eu sou organizada, eu sou metódica, eu gosto de prazos. Às vezes, os prazos que ela me dava me deixavam um pouco desesperada, que ela é aquela pessoa de, não, vamos fazer no tempo ou antes do tempo. Não vamos atrasar, não vamos fazer em cima da hora. Então, às vezes, ela me pressionava bastante. Tinha vezes que eu ficava desesperada, queria jogar meus cabelos pro alto, mas foi uma coisa muito positiva para mim. No TCC, por exemplo, enquanto todo mundo estava se descabelando, eu estava tranquila. Eu consegui fazer o meu TCC com muita tranquilidade, porque ela me indicou a fazer os meus capítulos, os meus 2 capítulos teóricos mais importantes nas férias. Então, a gente começou a se encontrar nas férias. Eu não estava cursando nenhuma disciplina, eu estava com a cabeça tranquila. Então, ela me indicou, Uhum. eu aceitei o desafio. Cheguei no 7º período, tendo que cursar, eu acho que 2 disciplinas. Então, ela ficou de férias nessa época. Então, eu fiquei livre. Eu só cursei as disciplinas e estava lá com os meus 2 capítulos teóricos prontinhos. Ela já tinha visto, estava tranquila. Então, eu tive aquele tempo para cursar as disciplinas, tranquila, sem ter que mexer em quase nada dele. Então, quando eu terminei o 7º período, ela voltou e a gente foi para o meu 3º capítulo, que era a pesquisa. Então, eu consegui fazer muito tranquilo. Eu tive que apresentar em novembro. Eu comecei a apresentar antes do calendário de apresentação. Então, foi uma época que os professores estavam disponíveis para mim. Eles puderam ler o meu TCC com paciência, né? Porque a gente sabe que final de período os professores estão se descabelando para entregar nota, para corrigir Uhum. avaliação e ainda participar de banca de TCC, de tese, de monografia, de dissertação. Então, eu tive a oportunidade de fazer com muita tranquilidade. Então, eu apostei Uhum. nisso e trouxe ela comigo para o mestrado também. E já está sendo a mesma coisa, ela do mesmo jeito, assim, bem paciente comigo, mas também ali, na rédea. Quero esse Aham. dia, quero esse dia, esteja aqui esse dia, porque se você não tiver, você vai ouvir. Então, por mais que algumas pessoas assim se assustem, eu me adaptei bem e eu achei que ia Uhum. dar certo. E até agora tá dando. Eu sempre falo para os alunos que chegam, né, para mim, é isso, que o relacionamento com o orientador, ele é de extrema importância. Porque se você não tem esse bom relacionamento com o orientador, o trabalho desanda, né? Você fica desmotivado de escrever, você não consegue, né, levar adiante. É, e aí tudo desanda, né? O trabalho inteiro, a pesquisa inteira desanda, assim. Então, esse relacionamento, esse bom relacionamento com o orientador, ele é muito importante, né? Eu acho que você tá aí, você é a prova disso, né? Acho que o bom É, relacionamento e é. já é pesado, né, Jéssica? Já é pesado. Se a gente ainda ficar levando com Uhum, relacionamento pesado, piora tudo. Eu sim. mesma já tive o dia de estar conversando com a minha orientadora e, tipo, ela falar algumas coisas, tipo, você viajou aqui. É, tipo, na hora daquela pressão, eu ficava com tanto desespero que quando eu desligava, dava vontade de chorar, de me descabelar. Aí depois não, ela tá certa, vamos lá. Vamos corrigir. Sabe? Então, se você já não tem um bom relacionamento com a pessoa, complica tudo, desanda tudo. Você não Uhum, consegue, parece que cria um bloqueio, né? Eu já conversei com pessoas que uhum, falam isso, dá um bloqueio do seu próprio trabalho. Você passa a odiar o seu trabalho porque você lembra da raiva que você tá da outra pessoa, do conflito que você teve naquele momento de escrever. Então, é. quando for escolher seu orientador, principalmente do mestrado, escolha bem, porque você vai ficar 2 anos com essa pessoa no seu pé no TCC não, né? É menos tempo. É 1 ano ali, É. né? 2 semestres. Então, você consegue nem levar bem, né? Porque 2 semestres também é bem difícil. Mas o mestrado são os 2 anos. Desde que você entra, já está o orientador em cima de você. Olha esse artigo aí, manda para mim. Quero ver também. Então, é Uhum, bem mais próximo. Eu, por exemplo, desde que eu entrei, nem tinha um motivo, bem entre aspas, mas a gente sempre se encontrava para falar como estava o andamento das disciplinas, se eu estava tendo dificuldade com alguma coisa. A gente sempre se encontrava.
Não começou agora que eu estou começando a escrever. Começou lá no início, ela tá me acompanhando desde sempre. Então, tenha um bom relacionamento. Saiba escolher o seu orientador. Isso é muito importante. Eu também eu tive essa sorte, né? De também ter um meu orientador que, assim, eu trouxe ele da graduação para o mestrado, mas a gente tem um relacionamento legal de amizade e tudo, e a gente se entende, sabe? Nós não somos metódicos igual a sua orientadora. Ele não é nada metódico. Para quem conhece meu orientador sabe que meu orientador ele é bem assim, né? Bem solto. Ele é bem solto. Mas eu também sou solta, mas a gente se acha na nossa bagunça. A gente se acha na nossa bagunça. Se encaixam, dá certo. Isso é muito importante na hora de você escolher. Se você não é uma pessoa que gosta muito de prazos, de gente em cima de você, não escolha uma pessoa assim, porque você não vai gostar. Você vai se sentir pressionado o tempo todo. Você vai querer fugir da pessoa e não pode. Se você convidou, você não vai poder mais depois fugir dela. Você vai ter que aturar. Então, se você gosta de viver solto, escolha um orientador assim também. Eu não trabalho bem sob pressão, então não ia dar certo com uma orientadora ou um orientador que fosse muito metódico. Eu precisava de alguém bagunceiro como eu para poder conseguir dar certo, entendeu? E Porque tá senão. dando, né? Tá dando. Tá dando super certo. Só não vou levar pro doutorado porque provavelmente não vou fazer em turismo. Eu não tô no plano de Provavelmente não, certo? Eu não estava querendo fazer, assim, no mestrado a gente fica com tanta correria, né? A gente fica com tanta coisa que eu pensava, nem tão cedo eu vou fazer doutorado. Quando eu terminar o mestrado, eu vou descansar minha mente, vou trabalhar, vou fazer outra coisa. Mas aí, do nada, você tá lá na internet, doutorado em tal universidade. Eu falo, Anitta, não tem vergonha na cara mesmo. Mas é a vida, né? É bem assim mesmo. É isso. Você ia falar mais alguma coisa? Eu mandei um roteirinho pra você. Eu não sei se eu acho que eu mandei, fiz todas as perguntas. Não fiz? Eu acho que sim. Você ia perguntar sobre as dificuldades, né, da Dificuldade da pesquisa, na verdade, né? Os assim, desafios. Como é que no tá meu o caso, andamento? assim, no meu caso, que você também ia perguntar sobre dificuldade na formatação, isso eu já falei mais ou menos, né? Como eu vim de uma universidade que cobrava isso desde o início, desde o meu primeiro período, eu já tomei todos os sustos que eu poderia tomar. A BNT, artigo, eu tomei todos os sustos, então chegou no mestrado, eu estava tranquila. Eu já sabia as coisas assim principais, então não tive muita dificuldade. Mas eu tenho mais desafios em relação ao assunto que eu escolhi estudar, que não é um assunto falado no turismo, na área do turismo. Nas minhas revisões de literatura, eu não consigo achar ninguém que fale da concessão relacionada com turismo, o que é um baita desafio, mas também uma grande oportunidade de inovar, né? A gente precisa, apesar do sofrimento, do trabalho braçal, da pesquisa ser maior, a gente tem que olhar para o lado positivo, né? Falar mais do mesmo não adianta. Ainda mais quando a gente está no mestrado, né? Que a gente está um pouquinho mais avançado na pesquisa. Então, um assunto diferente é muito melhor do que você falar mais do mesmo. Até no meu TCC, eu gostava muito de falar sobre unidade de conservação. Sempre gostei. E como uma pessoa muito metódica, eu já entrei na graduação determinada a falar sobre isso. Só que eu comecei a estudar sobre o tema durante a graduação, eu submeti artigo para evento sobre isso, eu fui percebendo que era mais do mesmo. Tudo que eu lia sobre para poder escrever, eu percebia que era mais do mesmo. E eu não queria isso. E foi muito bom em 2018, quando eu fiz essa disciplina, essa visita técnica, que eu tive esse insight, porque eu consegui inovar. No turismo mesmo, lá na graduação, ninguém falava sobre isso. É muito difícil você achar trabalhos que falam sobre a aviação. É mais fácil você ver sobre companhias aéreas também do que aeroportos. Então, eu fui completamente um ponto fora da curva. Sofri para escrever, sofri, porque era mais difícil achar referências. Como eu falei no início,
Eu tive que usar muito site governamental, muito site institucional das empresas. Então, foi até uma coisa que eu coloquei como limitação da minha pesquisa, porque geralmente eles vão falar o que eles querem. Você não tem ali um outro autor para debater, para discutir essa decisão. Só que aí eu dei sorte que agora no mestrado eu estou achando muito mais trabalhos que me possibilitam essa discussão. Deu um tempinho, né? Porque as concessões começaram em 2011, então agora a gente já está em 2020, 2021, já tem uma década que isso começou. Então, mesmo que timidamente, os autores já estão começando a falar sobre, a debater, mesmo que não seja dentro do turismo, mas já me ajuda. Tendo eles falando de concessão em si, já me ajuda muito. Aí fica por minha conta a discussão com o turismo. Fazer essa relação, né, esse entrelaçamento que é necessário. Eu não posso chegar no mestrado de novo falando só de concessão aeroportuária. Não, que vai chegar na minha qualificação e vão falar, e aí, o que tem a ver? Você está fazendo pós-graduação em turismo. Concessão, aeroporto é muito mais gestão, né? Então, a gente tem que saber fazer esse entrelaçamento para não chegar na qualificação com a cara desse tamanho, né? Então, achar esse conjunto de obras que vai me ajudar a embasar meu trabalho teoricamente tem sido a parte mais difícil, o maior desafio do meu trabalho. Né? E fazer essa relação com o turismo mais tarde, que eu vou precisar, vai ser um trabalho braçal meu. Né? Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que ir buscar os dados primários, né? Eu vou ter que fazer tudo. Então, esse é o meu maior desafio na minha pesquisa e também por ser um assunto polêmico. Né? A gente ouve, eu lembro que no TCC, a professora de metodologia, ela falava, cuidado com o que você vai falar. Cuidado com os assuntos que você vai tratar, porque se você falar alguma coisa que não agrada, pode ser que você não consiga publicar, pode ser que você tenha problemas lá na frente, então não fale. Então, como eu fui falando e mais para frente, percebendo que todos estavam chegando também para falar com mais propriedade, eu fui ficando mais tranquila, só que ainda é um assunto que você tem que tomar muito cuidado para falar. Mexe muito com o governo, mexe muito com leis, com muita coisinha que a gente tem que tomar cuidado. É um assunto muito polêmico, dá problema também em relação a opiniões das pessoas na sociedade, né? Porque o bem é nosso. Então, pessoas têm diferentes opiniões sobre o que está acontecendo, né? Então, é um assunto polêmico. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora da escrita, né? Na hora das observações, na hora das discussões que a gente vai promover, né? No nosso trabalho. Então, esse tem sido o meu maior desafio, o cuidado. O cuidado e o referencial teórico. Mas é um trabalho que vale a pena porque é um assunto que eu gosto. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de aprender sobre isso, principalmente por ser algo assim diferente, que quase ninguém fala. Então, parece que isso te instiga. Me instiga muito, né? Então, fazer um trabalho que você não está enjoado, que você sempre tem alguma coisa para aprender, vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Eu vou pegar o que falou e já vou. Eu fiquei de responder a uma pergunta que me mandaram ontem no meu Stories e a relevância do tema. Né? Que me perguntaram assim: como que eu sei se meu tema é bom ou ruim? Né? E aí, o que eu sempre falo é assim: primeiro a gente tem que ter em mente que todo tema ele é relevante. O que acontece é que alguns temas eles são mais emergentes que outros, né? Então, assim, o debate está mais acirrado, as coisas estão acontecendo, ele precisa ser debatido naquele momento. E do que outros, né? Que, assim, você pode demandar um pouco mais de tempo para fazer. E a outra questão também é a relação da possibilidade de ser feito, né? E aí, eu até fiz uma publicação há um tempo atrás aqui no Instagram em relação a isso, porque eu criei algumas perguntinhas que eu falo assim, você tem que responder uma ou mais dessas perguntas, positivamente.
relacionado ao seu tema. Então, vamos lá. Seu tema, você tem que verificar que se seu tema ele está relacionado à política, sociedade, economia, um tema atual, né? Se ele é um tema atual, está relacionado a alguma dessas coisas. Ele vai trazer alguma contribuição para o debate científico, para a sociedade, de alguma maneira. Ele vai responder a alguma pergunta histórica. Ele vai contribuir, e aí, como eu falei, né? Ele contribuiu, você viu se ele contribuiu para a política, para a economia ou para a sociedade. Mas ele contribui para alguma coisa atual também? Ele vai trazer novos debates? E aí você não precisa responder todas positivamente, né? Até porque nenhum tema responde tudo positivamente ali. Mas se respondeu uma ou mais, é sinal que seu tema é relevante, né? E além disso, a gente tem que ver se é possível ser feito ou não. E aí, como é que a gente vê isso, né? Em relação à disponibilidade do tempo que você tem, né? Se você tem disponibilidade de tempo para fazer aquilo, disponibilidade de recurso e disponibilidade de bibliografia. E aí isso a gente fala em relação a TCC de graduação. O TCC de mestrado, né, que é a dissertação, ela precisa responder uma dessas perguntas, mas ela não precisa necessariamente ter bibliografia, que é o seu caso, né? Porque para a dissertação, ele precisa ser um tema inovador. O TCC, ele não tem essa exigência, né? Você não precisa criar algo novo, você não precisa trazer um debate, você pode falar sobre algo que está acontecendo e colocar uma outra visão sobre aquilo, né? Ou sobre algo que já foi escrito e ter uma nova visão sobre aquele algo que foi escrito, ou atualizar uma pesquisa que já foi feita, né? O TCC da graduação ele não tem muito essa exigência de inovação, né? O do mestrado você não precisa ser totalmente inovador, não é até porque não é uma tese de doutorado, né? Tese de doutorado você precisa ter algo novo, né? Ele tem que ser inovador de alguma maneira. A dissertação não, ela tem que ter um viés de inovação, mas ela não precisa ser totalmente inovadora, né? Ela pode ter essa conversa, né? Do que se já existe com algo novo. E aí, eu peguei um gancho do que você falou, porque o seu tema, ele é um tema inovador. Você optou por fazer um tema inovador no TCC, que é algo que a gente quase não vê na graduação, né? Em várias áreas. Tem áreas que não, né? Tem áreas que o povo já coloca logo de cara, mas na maior parte das áreas, principalmente nas áreas de ciências aplicadas e ciências humanas, ciências sociais aplicadas e ciências humanas, não, né? A gente não vê essa inovação, né? É difícil, até porque é difícil de fazer. Esse trabalho braçal de bibliografia é difícil fazer. E a gente, na graduação, a gente não aprende a fazer busca em site de pesquisa. A gente aprende isso... Eu não tô te ouvindo. Na graduação é mais superficial, né? Tô te ouvindo, não. Na graduação é mais superficial, né? Não sei o que aconteceu. Parou. Parou seu microfone. E aí, é isso, gente. Eu vou esperar a Rose voltar pra gente poder entrar. Vai entrar de novo. E eu vou abrir para perguntas também. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Voltou? Voltou.
Não, eu estava falando da sua inovação. Você optou por ser inovadora, né? Tanto na Sim. graduação como agora no mestrado. Eu optei sem querer, né? Sim, mas isso acontece muito, assim, também. Né? Da gente, às vezes, a gente de ser sem querer. Mas às vezes o próprio orientador já barra. É, Quando você, né, já barra logo de cara. E eu lembro que o primeiro projeto que eu fiz de TCC da graduação era sobre um tema que ninguém fala e que até hoje ninguém fala. E eu estou pensando seriamente em levar isso para o meu doutorado, que é sobre turistas, né, e medo de viagens aéreas. E assim, ninguém fala sobre o assunto, sabe? E o meu orientador, que é o mesmo, ele barrou de cara. E é um tema, assim, medo é um tema que ele estuda, ele né? adora. Que ele adora falar sobre medo. E sobre medo em turismo, né? E tal, sobre overturismo. Ele, enfim, mas é, ele me barrou, porque não tem bibliografia. Então, no TCC da graduação, ele falou assim: isso aqui não é para graduação, não. Ele deixou claro, isso aqui não é para graduação. E aí eu fui por um tema que eu achei que fosse ser pequeno, e aí meu TCC acabou virando uma dissertação de mestrado, mas aí foi culpa minha. Enfim, eu cismei de. Eu não queria só fazer análise da acessibilidade aqui. Eu optei por fazer uma análise da acessibilidade lá na Espanha, que eu estava fazendo intercâmbio também. E aí vão fazer uma comparação. Então, o TCC, que era para ficar de 60 páginas, virou um TCC de 120, virou uma dissertação de mestrado. Pena que não pode aproveitar agora, né? Não, mas eu tô me citando. Na minha dissertação eu me cito. Sem autoplágio. Sem autoplágio. No meu E caso, a aí. minha orientadora, ela também queria fugir. Ela, cara, eu só arrumo orientando para trazer bomba para minha mão. Aí eu, não, professora, vambora, vai dar certo. Ela, tá bom, vamos lá. Mas ela sempre reclama que os orientandos dela só trazem assim coisas que ela não tá, que ela não sabe muito. Tanto que ela fala para mim que Uhum, ela aprende muito comigo, porque eu trago as coisas novas que ela também não está acostumada a estudar. Então é legal, né? Porque uhum. é uma coisa que É. instiga ela veio da aviação. Então, quando ela começou a trabalhar na aviação, esse não era o cenário, então ela está aprendendo muita coisa. E eu também. Então é Aham. uma coisa que instiga muita gente, mas a gente também vai com um certo temor, né, para as bancas, porque Sim. é polêmico e é novo. Então a gente vai ali, tem que ir bem embasada, tem que ir ali bem, bem alinhada, né? A gente conversa bastante. Quando ela tem dúvida, a gente conversa. Quando eu tenho dúvida de alguma coisa que aconteceu no passado, que eu era mais nova, mas que ela viveu, ela também vem e me fala, ó, Rose, cuidado, não fala isso, porque não era bem assim. Então, mesmo sendo novo, mesmo sendo novo para nós duas, a gente consegue uma ajudar a outra nas dificuldades, né? Eu venho com muita novidade, ela vem com o passado que eu não vivi para me ajudar. Então a gente acaba se complementando e Uhum. é ótimo. Ai, legal. É ótimo isso mesmo. E aí, Rose, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir para perguntas. E aí, É, pessoal, quem quiser fazer perguntas, perguntas sobre o trabalho da Rose, perguntas sobre vida acadêmica, perguntas sobre TCC, sobre formatação. A Rose também é expert em formatação, então ela pode ajudar nas respostas. expert não. Se bem que a gente já fez uns trabalhinhos juntos e deu certo, né? Uma ajuda a outra, né? Ah, você tem me ajudado bastante. Ainda É mais nesse legal cenário que que a eu gente vai tô. revisando, né? A gente vai revisando o que a gente aprendeu, porque a ABNT, ela é muito. Ela tem algumas mudanças, igual teve agora recentemente, né? Mas praticamente é sempre a mesma coisa. Então você tem Sim, que ficar treinando, tem que ficar usando para você gravar. Se você não ficar é. usando, você não vai gravar. E a gente tem também a vantagem de conseguir consultar, né? Toda vez que a gente esquece Uhum.
uma coisinha, a gente corre lá na BNT e dá uma olhadinha de novo. Então, Sim. eu não vejo mais como um bicho de sete cabeças que eu via antes. Não me assusta tanto mais. Ah, no tema, eu não posso te ajudar, Mayara, porque eu não sei muita coisa, mas assim, em relação à formatação, tipo, eu me amarro, eu não vejo problemas e eu também gosto de aprender coisas novas. Então, ler e poder ajudar em alguma coisa vai ser um prazer. Jéssica é minha amiga, é uma fofa. Quem, alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu acho que não. Ai, fiquei silêncio. Direito Direito de... de turismo. Tem, hein, Mayara? Existe, hein? Tinha essa disciplina, Tem né, sim. Jéssica? Nos currículos antigos? Acho Se que a gente tinha. falar sobre, eu vou fazer melhor. Espera só um minutinho. Vai falando aí, Rose, com a galera. Já Tá. volto, só um minuto. Então, Mayara, existe a maior parte do que o turismo se aposta no direito é no direito do consumidor. A maior parte das leis, né, entre aspas, que tem embasado no direito do consumidor, do turismo aqui no Brasil, que é de 2008. Vocês sabem que eu E a sou a disciplina mulher. Fala, E a gente não tem, a desculpa. gente tinha. Quando eu entrei no curso, eu vi com algumas pessoas antigas que há um tempo atrás, nos currículos antigos, tinha a disciplina Direito do Turismo, que era uma disciplina bem Tinha, pesada, mas ela existia. pesada. Mas nesse currículo novo que eu estudei, não tinha mais, era falado bem superficialmente. Na verdade, eu peguei a época que tinha a disciplina de direito de legislação, o nome da disciplina é Legislação do Turismo, e eu peguei depois, eu já estava no finalzinho da graduação e já trabalhava lá na pós e tal, e aí eu peguei já essa mudança de currículo. E eu lembro que eles optaram por destrinchar a legislação por todas as disciplinas, né? Uhum. E aí ficou não ter uma disciplina específica para isso. Eu não sei se ficou melhor. Eu acho que talvez tenha ficado porque pelo menos a gente não fica dependendo de outro departamento, que era o que acontecia. A gente tinha que ir para a faculdade de direito para poder fazer. E a gente tem problema sério, não sei se nas outras universidades é assim, mas lá na UF a gente tem um problema sério de alguns professores de outras faculdades não gostarem de dar aula para outras faculdades, então tinha isso. Então a gente não tinha, passou a não ter esse problema, mais porque a disciplina era toda destrinchada. Então assim, eu não sei dizer se ficou melhor, se não ficou melhor. Eu vou eu vou indicar que eu sou a menina dos livros, né? Eu coleciono livros de turismo. Aí, aí eu vou indicar esse aqui, ó. Ele é Direito do Turismo. Uhum. Ele é aí a história e legislação no Brasil e no exterior. O autor, ele é na verdade, é o organizador do livro. É o Rui Aurélio de Lacerda Badaró e é da editora Senac. Uhum. É um livro antigo, assim, mas dá para ter uma ideia inicial da legislação e da história da legislação. E Uhum. aí, depois ele tem atualizações também. Ele teve outras atualizações, outros volumes de atualização. Mas para iniciar isso daqui, eu acho que é ótimo. A Mayara, ela disse que travou, então eu vou falar bem rapidamente o que eu tinha dito, é que no currículo que eu estudei, de 2016 a 2019,
a disciplina de legislação no turismo tinha sido tirada. Ela foi tirada e, como a Jéssica falou, a disciplina foi distribuída em outras disciplinas do currículo, né? Então, eu não peguei a disciplina específica. Mas, pelo que eu aprendi, a legislação no turismo é regida, né? O turismo é regido pela Lei Geral do Turismo, que é de 2008 aqui no Brasil. A gente falava só, a gente não aprofundava muito ela, mas foi a única que a gente conseguiu estudar mais. E a outra que a gente é regida é pelo direito do consumidor. A maior parte é tudo regido, né, de acordo com o direito do consumidor. Então, eram os dois assuntos assim mais de direito e de legislação que a gente estudava no turismo. Mas o resto era só coisas mais tranquilas. Aí tinha também políticas públicas, mas acho que se afasta um pouquinho mais do direito. Mas também, às vezes, dava uma entradinha no direito. Ele chega a entrar, assim, por conta de... Hoje a gente tem muita legislação, né? Voltada. Tipo, a gente tem o Plano Nacional do Turismo, que já tem tempinho que ele só está sendo copiado e colado, mas ele tem. Mas a gente tem. E tem e hoje tem outras legislações de outras áreas que acabam conectando, né? Eu, por exemplo, na minha dissertação eu falo sobre a legislação da Lei Brasileira de Inclusão, né? Que ela tem um capítulo todo voltado só para áreas de lazer e para atrativos, e tem um outro capítulo todo voltado para hotelaria, né? Então, assim, a gente acaba pegando legislação de outras áreas, né? Que acaba conversando com o turismo também, de alguma maneira. Esse é o turismo, Mayara. Ele bebe na fonte de várias áreas, né? Ele igual tem a questão de patrimônio. Os museus, casas antigas que são abertas para o turismo, bebe muito na fonte lá do patrimônio. Lá do IPHAN, nas leis que o IPHAN cria, ele está dentro, entendeu? É turismo, mas está lá dentro do IPHAN, entendeu? O turismo geralmente bebe na fonte. É uma área, né, uma ciência transdisciplinar, multidisciplinar, né? Por isso que ele está sempre bebendo na fonte de áreas de conhecimento mais antigas. O turismo é uma área de conhecimento muito nova. O primeiro curso que a gente teve de turismo foi em 1971, né, Jéssica? Por aí. Tem muito pouquinho tempo. Então, é um curso que bebe na fonte mesmo de várias ciências mais antigas, inclusive do direito. A gente vê isso até em questão dos professores, né? Porque, por exemplo, a Rose, eu acredito que ela já pegou professores que são da área já. Mas a maioria dos meus professores da minha época, eles não eram graduandos em turismo, eles eram de outras áreas que vieram para o turismo para dar aula. Sim. Sim, até 2000 e pouquinho que o curso começou lá na UF, né? Eu acho que o nosso curso é de 2003. Eram professores de áreas completamente diferentes. Era o professor lá do TI, que nem sabia nada sobre turismo praticamente. Eram professores de estatística, tanto que a gente aprende estatística aplicada ao turismo. São os conceitos lá da estatística e eles aplicam ao turismo. Professor de direito, a gente tinha que ir lá na faculdade de direito estudar com um professor que não era formado em turismo. Administração, contabilidade, tudo isso. A gente vai lá... Cartografia. Isso aí. Agora que a gente tem, né, professor que fala sobre meio ambiente e também é formado em turismo. Ele fala já específico pra gente. Professor que é formado em TI dá aula pra gente, mas também fez turismo. Professor que veio lá da história. A gente tem, né, a professora Valéria, que veio lá da história, mas ela também se formou. Na verdade, ela é turismóloga. Ela é turismóloga e fez mestrado, doutorado em história, né? Na verdade, são professores que se formaram em turismo e foram para outras áreas para beber e para voltar para cá para poder dar aula aqui. Isso. Isso foi... Eu de pesquisa também, né, Jéssica? O professor, ele não era da área, mas ele começou a dar aula e começou a colaborar nas pesquisas. Sim, exatamente.
o que acaba também ajudando pra gente, né? A gente não Exatamente. precisa ir lá longe, eles estão aqui ajudando a Eles já estão gente. aqui. É, É verdade. É isso. Ah, mais alguém tem alguma pergunta? A gente já estourou o tempinho aqui. né? A gente falou, acabou passando, a gente nem percebeu. É. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não. Não. Então, eu vou encerrar. Rose, muito obrigada. Foi maravilhoso. Tanto que a gente nem viu a hora passar, cara. É Foi muito verdade. bom. Obrigada, Jéssica, pelo Uhum. convite, pela oportunidade. Espero que ajude bastante outras pessoas, né? Que encorajem outras pessoas que gostam de pesquisa, que gostam de produzir cientificamente, né? A também dar continuidade aos seus estudos. Léo, Uhum. eu amo! Obrigada, Mayara. Boa sorte no seu TCC. Leozinho, boa sorte naquele Obrigada. plano que ainda não posso contar, eu acho. Jéssica, boa sorte no seu mestrado, no seu doutorado. E vamos Obrigada. fazendo. O E cenário é vamos. louco, mas vamos fazendo. Vamos que vamos. Eu quero aproveitar, eu quero agradecer muito você ter aceitado o convite. Eu quero te fazer já o convite de quando você defender para você vir aqui falar da sua pesquisa. Pronta, defendida, mestra. E eu quero convidar todo mundo que está assistindo a live, ao pessoal que vai assistir depois a gravação, para na quinta-feira, às 7 horas, a estar aqui, às 8 horas, desculpa, quinta-feira, às 8 horas, a estar aqui de novo comigo, que eu vou ter uma outra live, e dessa vez vai ser com o doutor Rick Gonçalves, que entrou agora aqui para assistir, que eu vi, que é Tudo confirmado. fisioterapeuta, e ele vai falar um pouco da pesquisa dele em fisioterapia, eu acho que vai ser muito legal. Sim. Para mim vai ser ótimo, porque é uma área que eu não conheço, não conheço muito bem, mas eu acho que vai ser ótimo. Vai expandir conhecimentos de todo mundo aí, Isso aí. tá bom? E Tá quem bom. tiver Então, alguma dúvida mais, pode me chamar no chat, que aí eu respondo. Pode me chamar em inbox que eu respondo. tá bom. Beijo, Jéssica. Ótimo. Beijo, galera. Tchau. Beijo a Tchau, tchau. todos. Obrigada a todos. Foi maravilhoso. Tchau. Tchau, tchau.